Este podcast só existe graças aos apoiadores do Pedais pelo Mundo pela plataforma apoia.se. Se você gosta deste conteúdo, entre para a nossa família de viagem também. Além de receber os podcasts em primeira mão, você fará parte do nosso grupo do WhatsApp, onde compartilhamos coisas durante a viagem em tempo real. Outra forma de nos apoiar é se inscrevendo no nosso canal, curtindo os vídeos, comentando e compartilhando com seus amigos. Ciclo abraços, Pedais pelo Mundo! E aí, galera? Como é que tá essa força aí? Estamos começando mais um podcast aqui, Pedais pelo Mundo! Eu vou falar bom dia, porque na hora que vocês receberem esse podcast já vai ser bom dia pra vocês aí. E aí, galera? Tudo certo? Então, a gente agora conseguiu um lugarzinho pra se organizar aqui. E a gente vai gravar esse último podcast do Japão, e que foi lá na parte de Hokkaido. E a gente encerra esse capítulo aí que foram 3 meses aí da nossa viagem pelo Japão. E Hokkaido foi bem especial no final de tudo, assim. E vai ser legal compartilhar com vocês essa história aí. Então, a gente voou de Tóquio até Hokkaido porque a gente tava sem tempo e a gente queria muito pedalar lá na Ilha Norte. E a gente tinha um mesinho só pra pedalar, pra fazer Chegava a volta. até a ser 25 dias, né, na verdade, pra fazer toda a volta que a gente queria fazer na ilha de Hokkaido lá. E... não teve muito problema lá com relação ao voo. Não, foi tranquilo. Super tranquilo. Aí quando a gente chegou lá no aeroporto, a gente montou as bicicletas como sempre, de praxe, né? E aí a gente não tinha se ligado até a gente ter chegado lá, que na verdade do aeroporto que a gente chegou, que era o aeroporto de Chitose, até Sapporo tinham quantos quilômetros? 40 quilômetros, né? Quase 50, quase 50. Até Sapporo seria 50, mas é que onde a gente a casa ficou era um pouquinho antes. Menos. E aí a gente foi recebido por um Chavas lá, a gente acabou ficando com 2 quem? noites? Ou foi 3 noites? 2 noites só, né? Com a Xuxa. E foi bem legal, assim, eles deram um pouquinho de introdução pra gente. Porque o Ken, na verdade, ele é um dos voluntários do site do como chama? Japan Cycling, mas aí acho que é um voluntário, assim. Não ele chega é voluntário. Não, é voluntário. Não chega a ser um trabalho, assim, não, né? Tipo, foi o site que a gente usou pra fazer a rota aqui pelo Japão. E ele recebeu a gente lá. E ele podia ter pedalado bastante pelo Japão e bastante por Hokkaido, ele tinha bastante dica. Então, assim, ele deu uma super ajuda pra gente em relação até tempo mesmo, que a gente não sabia se a gente ia ter tempo suficiente pra fazer o que a gente queria fazer e tudo mais. Então, ele deu várias dicas pra gente de coisas novas que a gente não sabia que dava pra fazer pelo Japão. Então, foi super, super especial ficar com eles. E o Ken também já viajou de bike por... Ele viajou 3 anos, eu acho, né, também. Aí só que foi há um tempão atrás. Foi mais de 10 anos atrás. Tipo uns 10 anos atrás. E ele fez uma viagem de volta no mundo também. E foi bem legal as histórias que ele compartilhou com a gente. Só que aí quando a gente chegou, a gente tava um pouco cansado. A gente acabou ficando 2 noites. A gente não se sentiu na liberdade de pedir pra ficar uma 3ª noite. E a gente acabou indo por um hotel que tava com preço bom. E a gente ficou uma 3ª noite lá e também tava frio. É que na verdade no dia que a gente chegou em Hokkaido, quando a gente chegou no aeroporto de Chitose, não tava chovendo, mas no caminho pra casa do Ken a gente pegou chuva. A gente pegou uma chuvazinha chata. Frio, porque assim, ainda não era a época... E a gente dormiu no aeroporto também, tava todo cagado no maiô lá. A gente tava bem cansado, porque na noite anterior a gente dormiu no aeroporto em Tóquio, porque o nosso voo ia ser muito cedo. E aí a gente não dormiu direito, e aí a gente chegou no aeroporto, a gente pedalou um pouquinho mais de 40 quilômetros, aí tava chovendo, frio, porque ainda não era a época de pedalar em Hokkaido, né? Que dizem que a melhor época para pedalar em Hokkaido é agora, no mês de junho, que é verão, as temperaturas estão boas e não chove, porque na ilha principal do Japão essa época não é tão legal, porque é época de chuva. Mas lá no norte não chove, não faz tão frio, então é bem agradável para pedalar. Mas quando a gente chegou, a gente pegou bastante frio e chuva a gente quase não pegou em Hokkaido, né?
Não, os dias a gente conseguiu desviar da chuva lá, praticamente, assim, no chuva não foi um problema. Acho que o problema principal mesmo foi o frio, que alguns dias tava, às vezes, a temperatura de 5 graus, e aí pesou um pouquinho, assim, nas pedaladas lá, e o tempo também tava meio feio, não tava sol, assim, também, aqueles dias bonitos, assim, que a gente pode curtir. Então, foi bem estranho. Eu tô tentando botar uma playlist aqui, gente. Foi mal aí que tá meio bagaceira aí. Mas não tô conseguindo achar nada que preste. Eu vou colocar o que eu já tenho aqui no computador. E acho que agora vai dar uma normalizada aí na musiquinha de fundo. Então, aí a gente começou, aí a gente ficou com o Ken, aí depois a gente ficou uma noite mais em Sapporo, porque a gente ainda tava cansado, então a gente queria descansar. A gente saiu de Hokkaido no dia 8 de maio e a gente começou a pedalar pela costa oeste de Hokkaido, isso, né? Costa oeste de Hokkaido. Se vocês quiserem acompanhar aí o podcast com um mapinha lá, é só entrar no nosso site. Que tá e atualizado. aí o mapinha tá atualizado lá com a rota que a gente fez, desde o aeroporto, e aí tá ilustrando bastante aí pra vocês aí qual a rota que a gente pegou. O Ken já tinha falado pra gente que os ventos em Hokkaido não tem Pra uma época direção. que a gente tava lá, né? Não tem uma direção muito certa naquela época, então a gente poderia tanto pegar muito vento contra, quanto muito vento a favor. Nos primeiros dias a gente pegou vento contra, no começo. A gente, na verdade, foi praticamente vento contra toda a pedalada por lá, né? Mas em compensação os ventos não eram fortes, então dava pra pedalar de boa. E aí a vez que tava o vento super forte, tava a favor, felizmente, né? Mas isso aí acho que tá mais lá pra frente, lá na pedalada. Né? Não foi no começo, Logo não. no começo, não. E aí a gente chegou lá, quando a gente se despediu do Ken, a gente saiu pedalando em direção ao oeste. E aí esse primeiro trecho, assim, a gente foi sempre beirando a costa, porque a Mariana tava de saco cheio de montanha. Depois de pedalar pelos Alpes, eu queria um break, assim. E eu teria pedido pelas montanhas, assim, porque depois vocês vão saber por quê, assim. Depois ficou chato, assim, né? E aí a gente acabou indo pra costa e foi bem legal, assim, porque... Mas foi especial pedalar pela praia. Foi, mas Foi bonito. Foi legal, mas no final, assim, eu já tava de saco cheio já, assim. Porque a paisagem não mudou muito, né? Porque você está sempre ali com o mar do seu lado, ali o tempo inteiro, então... acabou ficando um pouco monótono, assim. De repente, se tivesse ido pra montanha, teria visto umas coisas mais legais, assim. Mas foi legal do mesmo jeito. E a gente saiu pedalando pela costa. A gente tinha uma meta de fazer de Sapporo até Wakanai em 5 dias. Que seriam 330, 350 quilômetros de pedalada. E a gente dividiu aí todo o trajeto em 5 dias. E... a gente foi ficando em Michinoeks, nos caminhos, praticamente. O nosso planejamento era de fazer 60 a 70 km por dia, com algumas pausas, né? Geralmente a gente pedala 5 dias e descansa uns 2 noites, né? Pra poder recuperar o músculo e tal, e voltar a pedalar. E aí a gente acabou pedalando toda a costa, assim, foi bem legal, porque a gente tava vendo o pôr do sol no mar. Que no Japão inteiro a gente não tinha chegado a ver isso, mas aí quando a gente chegou lá em Hokkaido, a gente teve essa característica assim presente de ver o pôr do sol no mar, foi bem legal. Alguns dias tava bem feio assim no começo do dia, mas no final do dia às vezes acabava abrindo um pouco o céu e o pôr do sol era bem bonito, assim, a gente teve 2 pôr do sóis bem bonitos lá em Hokkaido, nessa primeira pedalada. E a gente sempre ficando nas Michinoeks, né? Que eram as estações de serviço. Hokkaido não é muito não tem muito populoso, assim, não tem muita gente. Isso a gente percebeu bastante pedalando entre as pequenas cidades, que é bem vazio, assim. E uma característica bem interessante por ter pedalado pela costa também era as comunidades pesqueiras, né? Se você vai pedalando pela costa em Hokkaido, dizem que tem a melhor região de pesca do Japão, os melhores peixes, os peixes são bem frescos. Fora os frutos do mar também, né? Como vieiras, e aí tem ouriço... E caranguejo também, é super popular você pescar nessa região aí, porque tá próximo aí dos mares nórdicos aí
E O cheiro é muito forte de frutos do mar. Você vai pedalando pela costa, você vai sentindo o cheiro bem presente. E as vilazinhas, assim, isso é tipo, como não tava na temporada de pesca, as vilazinhas estavam tudo meio que abandonadas, assim, né? A gente parecia que tava pedalando por cidade fantasma. Era bem interessante, assim, foi um contraste muito, muito forte, porque a gente saiu de uma região muito povoada, que é a ilha de Honshu, no Japão, a ilha principal, ainda mais depois de ter saído de Tóquio, né? Aquele caos urbano de concreto. Aí você chega numa região completamente diferente, assim, né? Com essa qualidade de vida de pesca e tal, com muito a velocidade completamente diferente de movimento das pessoas. E foi bem legal, assim, ter visto isso, né? Então a gente chegou em Wakkanai em 5 dias de Sapporo. Wakkanai é quase um dos pontos mais altos, né? Não chega a ser Quase, mais... o Wakkanai não chega a ser o ponto mais ao norte do Japão, né? Que é o Cabo de Soya. Ele fica a 24 quilômetros de Wakkanai, que é a cidade que fica lá mais próximo, e que dá acesso a 2 ilhas que tem um vulcão também, inclusive. E aí a parte mais turística lá, sim, essa cidade é um pouquinho já maior, tem uma estrutura um pouquinho mais voltada para turismo, inclusive. E você de Wakkanai você consegue já ver a Rússia também. E inclusive você vê até algumas placas escrito em russo também. Chegando em Wakkanai, né? Foi possível ver. Já chegando em Wakkanai você já conseguia ver. E no final do dia, assim, eu sabia que dava pra você ver esse vulcão do outro lado, que é uma ilha. Mas aí, como o tempo tava feio, a gente não viu ele o dia inteiro. A gente pedalou e eu sempre olhando pra minha esquerda, né? A gente tava pedalando no sentido norte, então o oeste tava do nosso lado esquerdo. E eu sempre olhava pra esquerda e eu não conseguia ver essa montanha, esse vulcão, né? E aí, no final do dia, até a gente chegar em Wakkanai, a gente tinha uma montanha, um morro, né? Pra subir, pra poder chegar em Wakkanai. Felizmente, a gente conseguiu ver ele lá, mas... eu tava com a expectativa um pouquinho melhor, mas não aconteceu lá a hora certa do dia certo pra fazer umas fotos bonitas, né? E aí, o Wakkanai, a gente acabou encontrando um lugarzinho pra ficar que se chama Rider House. Isso foi que a gente... Aprendeu com quem lá em Sapporo. Porque é uma coisa que... Eu não sei isso, se alguém souber aí, o Daniel ou a Samantha, que já moraram no Japão, viajaram pelo Japão. Eu não sei se esses Rider House tem lá na ilha principal, a gente só ouviu falar deles na ilha de Hokkaido. Ele é voltado mais pra motoqueiro, né? Que tá viajando de moto. O que a gente ficou sabendo é que esse Rider House são a galera que viajava de moto. O Japão, não sei se a gente comentou antes, mas o Japão tem uma cultura de moto muito forte, assim. Todo final de semana você vê grupos de motociclista saindo pra dirigir pelo país e visitar lugares, etc. É bem comum isso. E aí o que a gente ficou sabendo é que esse Rider House são pessoas que eram motoqueiros, motociclistas, né? E queriam abrir um espaço para poder ajudar essas pessoas que estavam viajando de moto e queria gastar pouco dinheiro. E normalmente isso custa 1.000 ienes, são praticamente $10 por noite, por pessoa. E é um Wakkanai, a gente chegou lá, como não tá na temporada, todos os albergues estavam fechados, não tinha nada aberto. Primeira coisa que a gente fez, a gente foi no Centro de Informações Turísticas, que é bem grande, fica perto da estação de trem. E aí o Felipe foi tentar conversar com a menina e perguntar pra ela, porque no Booking a gente tentou olhar algum lugar pra ficar, mas a gente não achava e a gente não entendia o porquê. E aí a gente descobriu que é porque a temporada tava... A gente acha, né? Não é que a gente descobriu, é que a gente acha que não tá na temporada ainda, então... Porque como a gente falou, a temporada mesmo é só no verão. Agora. E aí, quando a gente chegou lá, você vê que tava a cidade ainda meio sem movimento, não tinha muita gente, fora os locais mesmo. Então, quando a gente chegou em Wakkanai lá, não tinha nada aberto, assim. A única opção de acomodação que tinha... E a gente tava com uma previsão de chuva, então a gente não queria acampar. Por causa a gente não queria ficar acampando debaixo de chuva e por razões óbvias, né?
E aí a gente procura esse lugar pra se hospedar, pra ficar hospedado por 2 noites, poder descansar um pouquinho. E aí a gente trabalhou um pouquinho, a gente fez uma edição de um vídeo, não foi lá? Ou não? Não sei. Não sei, eu sei que a gente ficou 2 dias lá, a gente foi um preço bem razoável. Só vale reforçar que esses Roadhouse não tem chuveiro. Tinha uma mini cozinha lá que deu pra gente cozinhar. Era um quarto privativo com futon, mas aí tinha um centro. Cheiro de mofo da porra. Cheiro de cigarro, E mas, cigarro, enfim, porque a mulher fumava. dentro de casa. E aí tinha um centro, que são os banhos termais, mas o centro não é o termal de verdade, é o artificial. Então a gente podia tomar banho no centro e ficou lá. Então assim, e o centro acho que era 440 ienes por pessoa. Então foi um deal bem justo que a gente fez, e a gente ficou lá por 2 noites, a gente pôde descansar. Eu acho que a gente deve ter feito algum vídeo, deve ter feito alguma coisa. Eu acho que eu acabei editando um dos vídeos, que eu não lembro qual foi agora, que aí já tá no YouTube lá, inclusive. Foi bom também até essa pausazinha, porque a gente pôde trabalhar um pouquinho lá na nossos comprometimentos aí, né? YouTubers. E aí também falar um pouquinho pra vocês, contar um pouquinho. É sempre esse momento aqui a gente consegue dar um pouquinho mais atenção pra vocês quando a gente para, principalmente porque no Japão não tinha internet. Então, às vezes, você encontrar um lugarzinho pra fazer uma base, isso é legal. E a gente aliou o útil ao agradável, né? Que ia ter a chuva. Então, a gente não tava com muita curiosidade pra ver a cidade também. A gente já tinha feito uma pedalada quando a gente chegou, assim. A cidade não tinha nada, assim, de muito especial. O de especial que seria em Cape Soya, que era 24 km de Wakanai. Que aí quando a gente saiu de Wakanai, a gente foi pedalando em sentido ao Cape Soya, que é o ponto mais alto do Japão. É o ponto mais ao norte do Japão, não um ponto mais alto, né? Aí o Felipe adora me corrigir. Tá, mas enfim. é o ponto mais ao norte. Enfim, vocês entenderam o que eu falei, né, gente? Eu não preciso nem dessa correção, mas vamos lá. E aí, no Cabo de Soya, a gente chegou lá, a gente só fez uma pausa mesmo pra almoçar e ter uma vida animal. Aí já mudou um pouco a paisagem, assim. Quando a gente chegou no Cabo de Soya, a parte já da costa norte lá do Japão já ficou um pouquinho mais interessante. E aí o trajeto até melhorou um pouquinho, porque às vezes a gente chegava um pouquinho nas montanhas, chegava na floresta, etc. E foi bom o começo. E essa região também é super famosa pelas vieiras. Você começava a ver na paisagem assim, um negócio bem interessante, que era umas montanhas de conchas de vieiras, assim. Você tava pedalando e vinha aquele cheiro, assim, só que era um cheiro de podre, sabe? Era muito engraçado, assim. Você tava chegando numa vila pesqueira, onde a galera faz esse tipo de pesca, e tem aquele cheiro de podre, sabe? De marisco podre, assim. Era um negócio bizarro. E aí com o vento, às vezes o vento um pouquinho contra, esse cheiro ficava acompanhando a gente até a gente ultrapassar essas áreas, né? O mais engraçado foi que quando a gente começou a pedalar por essa região, a gente começou a ver, tipo, umas montanhas de concha. E aí a gente não tava entendendo o que era. E depois que a gente começou a entender, tipo, você vê concha pra tudo quanto é lado, tipo, espalhado no chão, assim, na região da praia. Tipo, é montanhas, eles fazem, tipo, um morrinho, assim, de concha. E outra coisa também, além dos morros de concha, não acho que nessa parte norte do Japão, mas só voltando um pouquinho atrás, na parte oeste da costa, tinha muito lixo, né? Mas esse lixo era curioso, porque você não sabe, não tem origem aquele lixo. Todo esse lixo vem pelo mar, né? Pelas correntes que acaba trazendo pra costa. E aí foi bem triste, assim, né? Toda essa pedalada que a gente fez inicial era bastante lixo na praia. Mas quando a gente foi na costa norte da ilha de Hokkaido, a paisagem já estava um pouquinho mais limpa, já não tinha tanto lixo, porque acho que as correntes levam o lixo para outro lugar. E depois de Wakanai a gente também tinha um outro plano, a gente já tinha traçado outra meta por causa dessa limitação do tempo já. A gente traçou 5 dias ou 6 dias para a gente chegar na cidadezinha de Abashiri. Então a gente tinha que chegar em Abashiri em 5 dias. Então a gente continuou pedalando ali, forte ali, todos esses dias assim, bem corrido, né? A gente tentando aproveitar o máximo de tempo que a gente, o máximo tempo que a gente tinha.
Só pra lhe falar só um pouquinho, que falou da Vieira, teve uma das Meet-No-Ex. Foi Essarri, né? Eu acho que foi o Cope, que tá aqui, ó. O Cope? É. Não, que a gente comeu a Vieira foi Essarri. Que a gente acampou. Enfim, foi uma dessas cidadezinhas, né? Não foi Essarri, não. Essarri é do barco. Foi em... Foi essa daqui. O Cope. O Cope. A gente... Foi no mesmo, na verdade. É verdade. Na verdade foi... Não, mas o Cope é onde tem o trem. Não, imagina, menino. O trem tá aqui, ó. Tá doido? O trem... É o Cope, o trem. Não, é que aí já é antes de Mountbetson. Não, você tá confundindo. Acho que o carimbo que tá confuso aqui. A Meet-No-Ex que a gente ficou que tinha Vieira foi Essarri. E aí no outro dia a gente chegou em Ocope. Peraí. A Mariana tá lendo o meu diário dela aqui. Peraí, gente, só pra... Não foi Ocope. Ocope é o do trem. Bom, enfim, gente, eu não lembro. Ocope é o do trem, Pretinha. Tá. É o do trem. É que eu tenho tanto carimbo aqui, gente. Que ela tá não tá cronológico. Não, foi nesse carimbo aqui, mas não tem a data. Não, foi no dia 14. Não eu não sei o nome, não consigo saber. Tem um nome em japonês aqui. Eu não consigo saber o nome mas da cidade. Mas Essarri porque foi o dia que a gente saiu de... Cape Soia, não foi? De Cabo Soia. E aí a gente chegou... No primeiro dia a gente não comeu. A gente só foi comer no Essarri lá, que foi aquela Meet-No-Ex que a gente ficou. A gente comeu... A gente comeu a Vieira, né? Fresca, na verdade, a gente ficava na dúvida, porque lá tinha pra vender ela congelada. Tinha ela no aquário. Aí a gente falou, a gente não vai saber fazer, vamos comer aqui já, né? Aí a gente comeu, aí eles tiram a Vieira do aquário, aí eles abrem ela na cozinha e aí eles te levam pra um lugar, um restaurante, umas mesinhas. Tem umas mesas, né? E a mesa é bem diferente porque ela tem como se fosse uma grelha, assim, uma churrasqueirazinha no meio, só que ela é a gás, né? E aí ele faz a Vieira na nossa frente, nessa churrasqueirinha, e aí é só cozida. Na verdade, a gente teria que fazer nós mesmos, né? Mas aí eu falei que a gente não tinha ideia do que fazer. E aí o cara acabou ajudando a gente lá. A gente não sabia o ponto certo, que tinha que tirar, o que tinha que colocar, tal, não sei o quê. Porque se deixasse eu já ia sair tacando tempero lá no negócio, né? Mas foi um bom o cara ter ensinado pra gente, porque a gente não botou tempero nenhum. E o negócio é incrível, cara. Tempero. Super saboroso. Ele só colocou um pedacinho de manteiga. E ele deixou o shoyu do lado. E deixou o shoyu do lado, mas ele falou pra gente não colocar o shoyu. Primeiro experimentar sem o shoyu e ver o que a gente achava. E aí a gente vê nos Masterchefs da vida aí, as vieiras, mas eu acho que essa vieira é sem igual, assim, cara. Porque ela não passou por congelamento, nem nada. Tava bem super fresca, então você tem aquele gosto de mar, assim, é sensacional, cara. Mas por um outro lado, é triste quando você tá pedalando e você vê essas montanhas de concha e tudo retirado do mar, assim, sabe? Aí você percebe... E é muita. É tipo, demais. Não é, tipo, pouca. Quando a gente fala uma montanha de concha, é uma montanha, acho que até uma foto, depois se vocês quiserem ver. Que é da bicicleta que eu tirei, né? O Felipe fez uma foto da bicicleta dele e atrás tem essa montanha de concha que a gente tá falando aí, pra vocês entenderem. E assim, não foi uma, a gente pedalou por um longo período, assim, passando por várias cidades, vendo a mesma coisa. É bizarro, assim, sabe? É bizarro. Da mesma forma que tipo a indústria da galinha, né? Mas não vamos entrar nesse assunto porque não é o conceito agora. E aí, depois dessa experiência com as vieiras, a gente continuou pedalando e a gente chegou em Ocope, que foi o lugar que a gente ficou por 2 noites, que tinha um trem lá. Que a gente fez o vídeo no YouTube. Que tem um vídeo no YouTube lá foi, também. Assim, uma das coisas... super legais que aconteceu também. Uma das estruturas mais incríveis que eu vi aqui no Japão, assim, de graça, né? Porque era gratuito. E ficava dentro de uma estação de serviço. Você podia ficar até 3 noites. Então você chega lá, você se informa lá no Centro de Informações Turísticas. Ela pede só pra você preencher um papelzinho. E aí ela vai, te apresenta o lugar, fala tudo o que você tem que fazer. A gente pediu pra ficar 2 noites, porque no dia seguinte tinha previsão de chuva. E aí a gente não queria ficar na chuva. E aí também foi como se fosse... E lá também é considerado um rider house, né? Não um rider house, né? Porque não tem uma pessoa lá. É na verdade, um serviço público que os caras da prefeitura fizeram lá pra receber, tipo, essa galera que viaja, né? Uhum. Então, quem toma conta disso aí é a prefeitura, porque é o departamento que, pelo menos é o que eu acho, né?
que a o gente- departamento que toma conta das Mitinoex, né? Que são essas estações de serviço turísticas. A gente deduz muita coisa, porque como a gente não falava japonês, era meio difícil de saber, mas enfim. Mas como era o pessoal da estação de serviço lá que fazia o fechamento deles, né? Fechava a porta e tinha uma menininha da limpeza que vinha toda manhã pra limpar lá o espaço. Ela também tava trabalhando lá pra estação de serviço. Então é meio que tudo junto, né? E aí... E não, como não é pago também, por isso que eu acho que não entra na categoria de Rider House, né? Foi grátis. Então é super legal essa iniciativa, porque eles têm um vagão lá que não serve pra nada, né? A não ser decoração. E eu achei super interessante eles darem um uso àquilo ali, né? E eu, como arquiteto, eu odeio você ver essas coisas, esses elefantes brancos que a gente chama, né? Que são construções que não tem uso nenhum. Então, acho que você tem uma coisa, um edifício que você pode dar um uso para o público, é sensacional isso. E a iniciativa deles terem aberto isso para os viajantes que passam ali, motociclistas, bicicleteiros e mochileiros e afins, é sensacional, cara. Só fez um frio da poxa uma das noites, né? A primeira noite foi tranquilo, porque a gente não tava frio. Não tava frio, mas a segunda noite a gente passou mais frio do que se a gente tivesse dormido dentro da nossa barraca. Mas valeu. Porque o que acontece? A estrutura toda é de metal, então o metal fica muito gelado. E aí esse frio que o metal tem passa todo pra dentro do ambiente. E aí na primeira noite não tava frio, mas na segunda noite a temperatura baixou bastante. Eu tive que cobrir inteiro com um saco de dormir, só ficar a cara de fora assim. E ainda você sentia aquele ar gelado na cara, né? Eu não podia nem dormir, porque assim, eu sempre gosto de dormir virada pra parede. Então o meu lado era o lado da parede do trem. E aí eu não podia dormir virada pra parede, porque senão eu sentia todo aquele vento vindo na minha casa. Eu virava e dormia olhando pro Felipe, porque tava muito frio. Vou falar um pouquinho mais alto, porque senão você fica muito baixo aqui. Você fica falando baixo e você fica longe. Entendi. Ou você fala baixo e fica perto, ou você fala mais alto e ficando longe. Sim, senhor. E aí tem... E aí pra variar, né? Pra fazer de regra, todo lugar que a gente fica sempre tem alguém roncando. Gente, olha, eu vou falar. A primeira noite não tinha ninguém lá, só tinha nós. A primeira noite a gente ficou sozinho. E aí, como vocês puderam ver lá no vídeo, é um lugar aberto, um tatame, né? E aí você, se tem mais pessoas, você vai dividir aquele espaço com as outras pessoas que estão ali. Na primeira noite não tinha ninguém, na segunda noite tinha um japonês, motociclista e um bicicleteiro. Ainda eu falei pro Felipe, meu, é de praxe, sempre que no dia seguinte a gente vai pedalar e a gente tá dividindo o quarto com alguém, a pessoa ronca a noite inteira. E eu e o Felipe, eu ainda mais que ele, a gente tem um problema sério com quem ronca, a gente não consegue dormir do lado de quem ronca. Você dorme aquele sono que não vai, né? Vai e não engata, né? E aí, o Felipe falou isso e depois eu comecei até a achar que era verdade. Porque no começo da noite ele tava roncando. E aí depois começou a fazer muito frio. Daí eu acho que ele não conseguia dormir direito por causa do frio. Daí o cara não tava mais roncando. Até que não foi assim. Já tivemos noites piores do que essas daí de dividir quarto com quem ronca. Essa não foi da pior não. Mas é sempre assim. Quando a gente vai dividir um quarto e a nossa última noite no lugar, você pode ter certeza que vai alguém roncar. Mas não foi... teve uma coisa que você não contou, que eu acho que é bem legal de contar, que foi antes de Ecope, que a gente ficou naquele barco lá, naquela Mitinoek, que era um barco. A gente tomou banho naquele centro da tiazinha. Na verdade, esse dia aí a gente até gravou um podcast. Foi o último podcast que a gente gravou pra vocês, porque eu até falei que a gente tava num lugar que era um navio, e aí o Felipe falou que era brega, e eu falei que era legal. A gente falou isso na última vez? Falou. Da tiazinha que esfregou suas costas? Não, da tiazinha, tô contando só do barco, só pra eles lembrarem que a gente mencionou. Então, em Hokkaido, o que aconteceu? Em Hokkaido, eu não sei também se que a gente procurava mais, mas em Hokkaido tem um número de onsens e centros, que são os banhos térmicos, eu acredito. Banhos públicos. Maior do que lá na ilha principal. É mais comum de achar, né? E como a gente acampou muito em Mitinoek, em estação de serviço não tem banheiro. Então a gente precisava tomar banho, né?
Então a gente procurou bastante. Então em Hokkaido a gente usou bastante A gente Sento. tava na política assim, banho sim, banho não. Banho um dia sim, banho um dia não. Até porque tava frio. Assim, eu sou a louca do banho. Eu preciso tomar banho todo dia. Mas em Hokkaido, pelo fato de estar bastante frio... Não que eu não queira tomar banho todo dia, mas... Felipe... Tá, gente. Mas é que negócio aqui, a firma quebra, velho. Não, eu sei, custa mas caro ficar tomando banho em Sento todo dia. Ele não liga, é diferente. Não, eu não ligo. Tipo, quando precisa não tomar banho, eu não preciso tomar banho. Porque... não, mas, velho, custa sei, $4,50, velho. Então, tipo, $4,50... já, sabe, num dia estourou o orçamento da gente já por dia. Então eu cheguei pra Mariana, entrei num acordo com ela, assim, Mariana, tudo bem, se quer tomar banho a gente toma, mas não pode ser todo dia, tipo, dia sim, dia não. E assim, tem uma coisa, a gente carrega um pocket shower. Tipo, a gente, na Nova Zelândia, a gente tomava banho todo dia, na Austrália a gente tomava banho todo dia. Só que no Japão era muito frio. E o pocket shower pra gente usar tem que ser, tipo, do lado de fora, de algum lugar, pendurar numa árvore e você tomar banho na rua. Só que era muito frio. Então a gente praticamente não usou o pocket shower no Japão. Usou no começo, mas depois viu que era uma função, assim, super difícil. E aí a gente parou. E aí a gente entrou nesse acordo do banho um dia sim, um dia não. E aí a gente acabou... Aí a gente procurava os banhos públicos. Os banhos públicos, E aí, a gente foi numa cidade bem pequenininha, que era a cidade de Esashi. Tá aqui o barco. Esashi. Que foi a cidade que a gente parou, uma cidade um pouquinho maior. E maior assim, né? Era a cidade que a gente parou pra ir no supermercado, fazer as coisas. A Michinoek ficava, acho que 11 quilômetros dessa cidade. Então a gente parou, fez supermercado e foi tomar banho aquela, acho que era Sento, não era nem Onsen. E assim, a onsen para as pessoas que moram nas cidades é um evento. E aí as senhorinhas... A gente percebe que é da cultura mesmo, né? Eles irem, né? Eles têm o costume de ir todo dia, assim, entre que no final da tarde, em torno de umas 4, 5 horas da tarde, eles vão, tomam banho, e assim, é um banho longo, demorado, eles se esfregam. E nessa daí, por ser numa cidade pequena, acho que as senhorinhas todas se conheciam. Então elas estavam todas se conversando entre si, elas ajudam uma a outra a se lavar. E é muito difícil elas falarem comigo, porque eu sou estrangeira, e eu não falo japonês. Toda arriscada de tatuagem. E o japonês... Pra a cultura japonesa, quando você é japonês e é tatuado, eles não olham com bons olhos. Mas acho que por a gente ser estrangeira, acho que eles nem ligam tanto, né? Eles não ligam tanto, mas eles ligam. Eles ligam. E aí nunca ninguém nem falou comigo. E assim, eu sempre me senti muito mal em uma onsen justamente por causa das tatuagens. Então eu sempre tentei tomar o banho o mais rápido possível e sair pra eu não ficar ali, pra não sei se de alguma maneira eu poderia ofender as senhoras. E aí, nesse dia, eu tava tomando meu banho e elas têm o costume de... aqui eles no Japão, eles não usam buchinha de banho, né? Com uma toalhinha pequena e elas usam a toalha pra se ensaboar. E aí sempre... E se esfoliar também, né? Esfoliar, porque elas se esfregam tanto a pele que às vezes eu acho também. Que vai sair a pele. E aí elas ajudam uma a outra, né? Principalmente na parte das costas, porque às vezes você não consegue acompanhar tudo. Aí, nesse dia, veio uma senhora e aí ela começou a esfregar minhas costas com a toalha e tal, e fazer a massagem nas minhas costas, e queria conversar comigo e tal. E eu me senti super querida, assim, porque elas fazem isso entre elas, mas elas nunca tinham feito comigo pelo fato de eu ser estrangeira. E aí ela ficou lá me esfregando e tal, não sei o que, deu, tipo, fez massagem nas minhas costas, eu terminei de tomar banho e ela me deu a toalha. Ela queria, porque ela viu que eu não tinha uma buchinha de banho, ela queria que eu carregasse. Só que toalha normal não é legal pra gente carregar, porque pra secar é mais difícil, ela é mais pesada. A nossa toalha é aquelas toalhas mais fininhas. E aí eu fiquei sem graça de deixar a toalha pra trás, porque era um presente que ela tinha me dado. Ela tava lá no banheiro comigo, e o tempo todo que eu tava lá, ela tava conversando comigo em japonês. Só que, tipo, eu não podia responder, porque eu não sabia nem do que ela tava falando, mas ela bateu super papo comigo. Foi muito engraçado. E aí a gente terminou de tomar banho, foi lá pra fora. Aí o Felipe também ganhou banana do dono da banana onsen. E Kit Kat. Kit Kat. E aí ele queria que a gente ficasse lá na onsen pra descansar. Foi super especial. Mas a gente tinha que pedalar porque a gente tava a 8 km da estação de serviço, porque a gente ia acampar lá. E aí a gente
infelizmente, a gente teve que ir em direção a Michinoek, lá, a estação de serviço que a gente ia dormir. Mas vale lembrar, assim, no geral do Japão, a gente ganhou muita coisa das pessoas na rua, mas mais nas cidades pequenas, assim, nas cidades grandes. Nas cidades grandes você não ganha nada. Você não ganha nada. E como Hokkaido é tudo, as cidades não são muito populosas, são poucas pessoas. Mas Hokkaido acho que é a região que a gente menos ganhou. A gente ganhou muita coisa quando a gente tava nas montanhas, assim, na parte mais populosa, assim, nas Nihonsho. Porque quando a gente tava em Hokkaido, a gente ganhou pouca coisa. Foi tipo essa vez que o carinha lá deu, mas foram poucas as vezes que as pessoas viam a gente, assim. Ai, eu tô tentando lembrar aqui. Não, foi pouco. Lembra que eu comentei com você lá durante a viagem? Eu falei, sabe uma coisa que aqui a gente, nas Michinoeks, as pessoas não estão oferecendo nada pra gente, sabe? Não que isso era uma regra, né? Não que eu já tava procurando isso. Ficou mal acostumado, viu, gente? Ele já queria sentar assim, voltar a bicicleta e ficar ali esperando ganhar alguma coisa. Mas é que mudou, isso mudou um pouco. Isso tinha mudado na viagem, assim. Foi uma das coisas que eu percebi, assim. Que em Honshu, tipo, era mais comum as pessoas virem te dar um presentinho, um docinho e etc. Não que eu não goste, né? Mas em Hokkaido mudou um pouco. E aí, depois dessa cidadezinha lá do trem, a gente seguiu pedalando. A gente tava já 2 dias pra chegar em Abashiri. Aí seria o término da segunda fase lá de Hokkaido. E aí, de Abashiri, quando a gente tava chegando em Abashiri, a gente começou a pensar numa opção de mudar um pouco a nossa rota e parar em Betsukai, que foi onde a gente ficou na fazenda lá, porque só que aí a gente tava naquela assim, poxa, mas se a gente for pra Betsukai, a gente não vai conseguir chegar eu comecei a fazer o planejamento da rota, eu percebi que a gente não conseguiria chegar em Chitose no aeroporto pedalando, porque ia faltar tempo. Mas em contrapartida eu falei assim, poxa, Mariana, eu acho que a gente não teve muita experiência aqui de ser hospedado. De repente vale a pena a gente sair da rota e ficar lá em Betsukai por 2 noites ou 3 noites que fosse. E a gente aproveitar, e vai ser uma fazenda de leite, uma fazenda leiteira, assim. E uma família foi assim, uma decisão muito certa de ter feito. Um dia antes da gente chegar em Betsukai, a gente pedalou por uma rota de... Saindo de Abashiri, a gente começou a fazer um trecho de montanha, né? Que foi bem legal, que a gente já saiu da costa, então a passagem já mudou. E antes da gente falar de Betsukai, tem uma coisa legal que foi o da onsen, né? Eu ia falar agora. Então, um dia antes da gente chegar em Betsukai, a gente pedalou pela rota 243... E que é bem famoso também por conta dos lagos ali região dos lagos de Hokkaido. E aí a gente ia ficar num camping que tinha uma onsen, só que era gratuita essa. E essa era a céu aberto, então essa era natural mesmo. E aí a gente tava nas montanhas, a gente desceu um frio. Congelando, a mão congelando na bicicleta. E a gente chegou nessa onsen. E essa também foi a primeira onsen que a gente foi, que ela era mista. Porque as onsens geralmente elas são separadas, de lado de homem e lado de mulher. E essa é céu aberto, né? Essa é céu aberto. Essa é bem tipo natural, assim. Que foi o pessoal da vila que construiu, né? Que eles falam lá que é o pessoal da vila que faz a manutenção. A manutenção do lugar. Então aí a gente chegou lá, tava muito frio. E aí tinha uns senhores e umas senhoras. As senhoras até estavam... casal, né? Eu acho. Acho que eram 2 casais. Parecia 2 casais, mas não eram 2 casais, eu acho. E elas estavam cobertas com a toalha, porque lá tem a regra que lá eles falam... Quando você vai ler as regrinhas dessa onsen, eles pedem pra você usar biquíni ou não, né? Vai da sua insulto, vai do seu bom senso. E os senhores estavam peladão lá, andando pra lá e pra cá. E as senhorinhas estavam com uma toalha, assim, na frente. Aí eu até perguntei pro Felipe, falei, e aí, você vai entrar pelado? Ele falou, não. Eu falei, bom, se entrar pelado, eu entro pelado. Aí ele falou, não vou. Aí então a gente colocou eu coloquei a sunga. A sunga, eu coloquei o biquíni e aí a gente entrou. Só que acho que pelo fato do nosso corpo estar muito gelado, porque estava muito frio, e essa daí era uma onsen natural,
A água tava pelando. Foi difícil de entrar. Ela estava acima de 40 graus a temperatura da água. Não, acho que tava bem... E aí, pela diferença de temperatura do nosso corpo pra água, demorou um tempo pra entrar, assim, o corpo inteiro. A Mariana nem conseguiu quase entrar. Não, no final entrou. eu consegui, mas assim, no começo não tem condições. Parece que você tá... Realmente você tá tipo, cozinhando. Se botasse um ovo lá, você dava pra cozinhar. Dava, com certeza. Mas foi legal tomar banho, assim, o cheiro de enxofre era, assim, dava pra sentir até um pouquinho de cheiro de enxofre, não era tão forte, mas dava pra sentir. Aí a gente tomou banho, a gente acampou ali do lado mesmo, né, aquele dia, que era um camping, e aí depois a gente seguiu em direção a... Não foi bem em Betsukai que a gente ficou, mas era uma região ali perto. É a região das fazendas ali, né, de Betsukai mesmo. Hokkaido, além dos frutos do mar, ele é muito famoso por conta do leite e pelo uísque. Que depois quando a gente chegou lá em Betsukai que ele falou. Foi Akashi. Akashi, lá na cidade da Saki, que a gente ficou sabendo. É verdade. Então, são essas três coisinhas aí que são famosas lá em Hokkaido. E foi muito engraçado, assim, porque a gente morou 2 anos na Nova Zelândia, e a Nova Zelândia, o maior... Como é que fala? A maior indústria, de leite. A indústria maior de leite e o turismo. É o turismo e os leites. E na Nova Zelândia a gente passou por várias fazendas, a gente nunca foi numa fazenda de leite. E aí a gente foi viver essa experiência no Japão. Não era uma fazenda muito grande, né? Ele só tem 40 vacas. 40 vacas. E ele toma bastante cuidado, assim, tem muito carinho com as vacas dele lá. E ele tem vaca de 14 anos de idade, assim, o que normalmente não é comum. A Saki, que inclusive a gente foi conhecer depois lá, ela falou pra gente que 14 anos é uma vaca idosa já. Pra indústria. E na maioria das vezes uma vaca leiteira, ela com 6 anos, 4 anos às vezes, ela já estão abatendo a vaca, né? Que é triste, né? A bicha nasce pra produzir leite e, sabe, depois é sacrificada ali. É bizarro. E os caras traem tudo que podem, né? Mas enfim. Aí nessa fazenda... Foi bem legal a fazenda dele. Eu acho que a gente até mandou um vídeo pra vocês. No dia que a gente chegou na fazenda, antes de chegar na casa dele, ele fez uma placa. E aí ele já tinha falado pro Felipe que ele ia colocar um sinal ali na estrada, né? Pra indicar pra que lado a gente tinha que ir. E aí ele fez uma placa em português, com a bandeira do Brasil. E aquilo já mexeu com a gente falou, nossa, vai ser foda, massa, vai ser legal. Foda. E foi demais. do caralho. Foi assim, muito massa. Não sei se um dia eu vou conseguir expressar tudo que a gente viveu dentro dessa fazenda. Foi muito especial. Não só o carinho, ai, eu vou chorar. A Mariana tá chorando! Não, mas essa fazenda foi demais, cara. Assim, acho que foi uma das conexões mais fortes que a gente fez. Teve uma com o Sekiji, que foi o reencontro de ter reencontrado o Sekiji depois dos 9 anos aí que a gente se conheceu. Foi super especial e ele recebeu a gente conheceu a família dele, assim, que não é comum no Japão você ter isso. Mas essa família, assim, em Betsukai, na fazenda, a gente se conectou muito com eles e foi, assim, um dos momentos mais incríveis da viagem pelo Japão que vai ficar na história aí. E a Mariana tá emocionada, porque ela gostou muito de lá. E ela gostou das vaquinhas. Aí as filhas do Yoshi e da Sawa também eram incríveis. Foi demais, cara. Assim, foram 3 dias super intensos, assim, de muita... Sabe, uma conexão muito profunda. E parecia que a gente se conhecia há anos, assim. Foi um negócio surreal, cara. Que só vivendo isso pra saber, foi uma assim. Energia... Foi muito foda, assim. E a gente ajudou ele com as vacas, a gente foi, assim, não muito, né? A gente ajudou no no que a gente tava ao nosso alcance ali, né? Porque é bem a Mariana complicado. acabou, a gente deu de mamar pros bezerros. E aí no primeiro dia o Yoshi falou pra mim assim, você dá de mamar pro bezerro e depois você bota o dedo pra ele chupar seu dedo. E aí eu fiz isso, cara, super engraçado. O bezerro fica chupando seu dedo, assim... Sabe? E foi demais. E aí no outro dia a gente foi dar de mamar pros bezerros também. Eu falei pra Mariana, vem cá pra você botar o dedo. Ela botou também. E aí o Yoshi também me ensinou lá a tirar o leite da vaca e colocar os negocinhos lá, né? Os chupador de teta lá pra tirar o leite.
E eles tiram leite 2 vezes por dia, né? Uma de manhã, só que aí de manhã a gente nunca participava porque a gente tava dormindo, e à muito tarde. cedo. Aí eles tiram normalmente 20 litros de leite por turno aí das vaquinhas. Foi a primeira vez que o Felipe tomou leite direto Leite da vaca. fresco, Ele tinha um pouquinho de preconceito. Eu não sei o que passava na cabeça dele. Não sei o que você Eu achava que o era gosto era muito forte do leite fresco, né? Mas pelo contrário, o leite fresco não é forte. O leite pasteurizado é muito mais forte do que o leite fresco, né? Você sente assim, você sente um pouco mais a gordura. Você consegue até ver a gordura no leite, porque ele realmente tá fresco ali, né? Mas é super saboroso, assim, super saboroso. E aí a gente foi colher vegetais com ele. Nossa, foi foda. Foi ela demais. me vestiu com o kimono da mãe dela. Com o kimono. Nossa, foi assim, Foram 3 dias super intensos, assim. Foi incrível. Foi incrível demais. A gente fez brigadeiro pras meninas. E eles aí piraram, foi uma farra fez com total. muqueca também. Depois a gente fez churrasco. Nossa, foi assim, Foi. Aí a gente foi embora, ela fez doce de leite pra gente. Nossa, foi foda. Ai, cara, foi super especial, cara. Foi um dos momentos mais incríveis, assim, do Japão. E aí fez tudo que a gente, sabe, o sacrifício que... Não sacrifício, né? Mas a decisão de ter, sabe, abandonado o destino, sabe? Porque a gente viaja de bicicleta, não é pra chegar no destino, né? Não é pelos quilômetros e etc. Mas, assim, pelas pessoas que a gente conhece e as conexões que a gente faz, né? Durante a viagem. E foi super, assim, evidente essa escolha da gente não ter optado de chegar no aeroporto pedalando e ter saído da rota e ter conhecido pessoas incríveis, assim, né? E aí depois de Betsukai, a gente se despediu deles, assim, já chorando, né? Com lágrimas nos olhos. Meio Francis Matos, né? O Dal Francis foi embora da nossa casa. Foi embora lá de casa, assim, super emocionado, assim, com tudo. E foi legal estar do outro lado também, né? E aí depois a gente teria mais outros 2 warm showers. Um warm shower, na verdade, não era nem warm shower. Couchsurfing e uma amiga do cara do Yujiro, lá de Tóquio. Que ele falou que eu tenho uma amiga que mora lá em Hokkaido e de repente eu falo com ela pra hospedar vocês, e ela acabou abrindo a porta da casa dela pra receber a gente ficou 2 noites lá com ela. E aí foi quando começou o nosso pesadelo com relação ao ferry, né? Nossa, que a gente vai falar mais pra frente. Aí a gente ficou... Aí de Betsukai a gente foi pedalando pra Cache. A Cache, Foi um dia só, né? Foi um dia só. Foi um dia só, então aí a Cache também era... a Cache era famoso das ostras. Das ostras, é o lugar das ostras. Ostras e o uísque. O uísque a gente não experimentou. E a ostra, a Saki, ela... A Saki é a menina que hospedou a gente. Ela né? é veterinária e ela trabalha num hospital de vacas. Então ela ensinou, até falou bastante coisa pra gente de como que é esse tratamento aí com as vaquinhas e tal, a Cache. E aí ela fez ostra pra gente. Eu nunca tinha comido ostra. A gente comeu frita. Fresca e teve a frita, que foi muito mais legal. Gostosa. Muito mais legal. Eu só tinha comido ostra crua, né? Que é o jeito acho que mais comum de se comer. E aí eu comi... Ela fez frita pra gente empanada, ficou deliciosa. Ficou muito, tava gostosa mesmo. Deliciosa. Aí a gente ficou 2 dias com ela e daí a gente seguiu pra Kushiro. Kushiro a gente fez um pedalzinho, foi super legal, o dia tava bonito, tava bem ensolarado, a gente chegou em Kushiro, ficou com a outra família também do Couchsurfing. Que também foi uma indicação na verdade da Xuxa, da esposa do Ken, lá de Sapporo. Ele falou, tem uma amiga em Kushiro que ela faz parte do Couchsurfing hoje, porque a gente mostrou pra eles o que era receber a gente em casa e tudo. E aí acabou ligando os pontos pra gente, né? E quando a gente chegou em Kushiro lá, acabou ficando com ela lá 2 noites. Foi bem legal também, porque foi bonito de ver. Justamente porque, como o japonês ele não tem o costume de receber as pessoas em casa, a Hiroko ela decidiu abrir a casa dela para receber as pessoas, porque ela queria mostrar para as filhas dela um mundo diferente, ensinar novas culturas.
a falar o idioma. As duas, uma acho que de 10, a outra de 5, e as duas fazem aulas de inglês particular, elas conversam. Então foi bastante farra, a gente fez bastante farra com as crianças. Brincou um monte de origami. Fizemos um monte de origami, a gente cozinhou pra eles também, então foi bem legal. Em Kushiro a gente passeou, a gente foi conhecer o mercado de peixe também. Então foi bem legal. E aí Kushiro a gente teve esse outro momento, e a família deles é bem tradicional zona, assim, né? Foi a família que acho que a gente ficou, que é bem mais tradicional de todas, né? A do Yujiro também acho que foi, lá em Tóquio. Bem tradicional, mas a Hiroko... A do Yujiro? Acho que a do Yujiro foi a mais. Né? Pode ser, é verdade. Mas acho que pela Hiroko ter as filhas, né, mais novas, então deu pra ver como é que é essa coisa da escola também, né? Sim. Aí o marido dela também, tipo, bem formal, assim, né? Ele não... Na hora de se despedir, ele tava meio reverenciando, né? Em vez de dar a mão ou dar um abraço. Você percebe que, tipo, ele ainda é uma pessoa bem tradicionalzona, assim. E saindo de Kushiro, a gente pedalou até Obihiro em 2 dias. A gente ficou acampado um dia, que foi quando a gente encontrou a raposa, que o Felipe dia da raposa, mandei o vídeo da raposa. A raposazinha que tava com fome, magrelinha. Parecia coitada. até um canguru, que na hora que eu vi a raposa eu não sabia o que era. Que ela tinha umas perninhas compridas, magrela. Um rabo peludo e seca de fome. E doida pela comida da Mariane. E aí, em 2 dias a gente chegou em Obihiro. E aí é o processo, né? Desmontar a bicicleta pra poder embalar e ir pro aeroporto. E aí a gente pegou o ônibus pra poder ir pra Chitose. E aí, eu mencionei antes aí sobre o nosso pesadelo com o ferry boat. Mas não foi só com o ferry boat. Foi com a gente chegou na... Aí a gente pegou... teve o aeroporto também, E a gente ficou em Obihiro. Mas é que, na verdade, foi erro nosso ali. Mas... Foi erro nosso porque a gente, infelizmente, colocou na cabeça que a companhia aérea, que a gente pegou uma companhia de baixo custo do Japão. E aí, o primeiro voo que a gente fez de Tóquio para Sapporo, a gente fez com a Jetstar, que é uma australiana. É uma outra companhia. Então a gente achou, beleza, tá no Japão, vai ser tudo igual. Então acho que a gente deixou passar despercebido as informações do transporte de bicicleta. Aí quando a gente chegou no aeroporto lá, a gente foi fazer o nosso check-in. E eu cometi o grande vacilo de ter falado pra mulher que ali era aquele pacote era uma bicicleta, porque não dá pra saber que é uma bicicleta. Aí a mulher, o que é isso aí? Eu falei, uma bicicleta. Então, bicicleta paga. Aí eu falei, putz. E aí a gente, mas não tava no site, não sei o que lá. E eu tentamos argumentar, falando, brigamos com a menina lá. E a menina não tinha nem culpa tinha. E a gente soltou os cachorros nela. E depois eu percebi que, na verdade, acho que a gente não olhou. Acho que quem tinha olhado foi o Sekiji, mas de repente o Sekiji passou despercebido. E a gente não foi curioso o suficiente para poder saber mais sobre o assunto ali. Enfim, a gente acabou tomando um prejuízo lá. A passagem que era para ser barata acabou ficando um pouquinho mais salgada. A gente teve que pagar aí pelo transporte das bicicletas, foram $37 cada um, então eu paguei chorando já, porque o Japão não foi barato de viajar pelo Japão, infelizmente. E aí, ainda por cima, a gente tava com um processo de discussão com a empresa que a gente tinha feito a reserva do ferry boat saindo de Fukuoka até a Coreia do Sul. Esse processo, essa discussão já estava rolando já fazia um tempo, uns dias antes. Ela se intensificou quando a gente chegou em... porque a data da gente ir pra Coreia tava chegando, a nossa data de ir embora do Japão também tava chegando, porque a gente não poderia estender nossa permanência no Japão. E aí foi uma bola de neve, assim, que foi rolando. No final das contas, a empresa que a gente fez a reserva não fez o reembolso total da nossa passagem que a gente tinha comprado anteriormente. A gente teve que comprar o ferry na hora, no dia 1º de junho. E aí, por você comprar na hora, a passagem encarece um pouco mais. Enfim, foi um estresse, assim... Infelizmente, assim, a nossa saída do Japão foi super conturbada, assim, foi super estressante. Eu brigando com a Mariana o tempo inteiro por causa disso aí.
E aí, por causa tava tudo à flor da pele ali, né? E a gente, mas quando a gente saiu, assim, parece que ficou tudo pra trás, né? E aí é o que a gente fala, assim, o Japão foi muito especial e não é por causa dessa partida que a gente vai deixar a imagem suja, assim. Não, eu nem vou relacionar esses problemas que a gente teve com tudo que a gente viveu no Japão, porque... E se parar pra pensar, assim, em 9 meses que a gente tá viajando, acho que foi a única vez que a gente sofreu um perrengue desse, assim, com transporte, né? Das outras vezes foi super tranquilo, nunca deu problema. Então acho que faz parte da viagem mesmo, assim, não tem problema. Não, e assim, a gente, só pra encerrar também, falar do Japão no geral, assim, eu cheguei no Japão com uma expectativa muito alta, justamente porque a gente viajou pela Austrália e Nova Zelândia, então os costumes ocidentais são mais parecidos. Então a gente estava indo para uma mudança de cultura muito grande. Então eu estava esperando muito isso. Eu queria muito viver tudo isso. E o Japão, ele superou minhas expectativas assim em todos os sentidos. Mesmo a gente não teve muito contato com o japonês, mas o pouco que a gente teve enriqueceu a nossa viagem, assim, muita coisa, mas muita coisa mesmo. E a gente aprendeu muito com eles, assim, em relação a respeito, a como ser um ser humano. Então, assim, o Japão foi muito rico e ele só deixou a gente com mais vontade de voltar pro Japão. E com mais dinheiro pra poder comer tudo que tiver na nossa frente, né? Ele falou até que ele ia arrumar uma fábrica lá pra eu trabalhar. Marina tava com tanta vontade do Japão. Japão, não se preocupe não, Marina. Eu vou falar com o Daniel e a Samantha que eles vão arranjar um trabalho na indústria rapidinho pra você e você fica aí financiando minha viagem, não tem problema. Mas ela não aceitou não quis não. Não parece. Foi demais, assim. A gente chegou em Fukuoka. Deixamos tudo pra trás lá dos problemas que a gente teve. A gente tinha que arcar, a gente tinha que ir embora do Japão de qualquer forma. E nossa partida de Fukuoka foi bem legal, porque a gente conheceu uma galera de bike, assim, né? Foi massa. Mas eu acho que isso pode entrar pro próximo post, mas eu vou só plantar a sementinha aí pra vocês já ficarem curiosos da Coreia, que essa é a porta de entrada, né? O ferry boat, que a gente conheceu essa galera lá em Fukuoka, que tava viajando de bicicleta. O povo inteiro que a gente não conheceu nos 3 meses que a gente pedalou pelo Japão, a gente conheceu em um dia só. Porque o navio tava em dry dock, que tava em manutenção. E aí, a primeira data que ele tinha era no 1º de junho. Então, todos os bicicleteiros que estavam ali com a intenção de ir pra Coreia do Sul acabaram se concentrando todos no dia 1º de junho. E aí, a gente entrou nesse bolo aí e foi bem massa, assim. E a galera que já tinha vindo pedalado pela Coreia, a gente conheceu uns coreanos também, deram umas dicas. Mas isso aí é pro próximo podcast. E é isso aí, você quer adicionar alguma coisa? Não, eu acho que a gente falou tudo. E aproveitar para agradecer vocês aí, porque acho que sem vocês esse podcast não tava rolando. Esse podcast só rola por conta que vocês estão apoiando a gente aí, que querem ouvir nossa história. Então, agradecer demais aí pelo apoio e tá contribuindo aí com essa história. E eu acho que vocês viajam com a gente, assim, né? Tipo, a ideia do apoio, assim, era muito mais do que essa ajuda financeira, mas e sim, tipo, ter pessoas aí apoiando nossa história. E saber que vocês curtem isso, deixa a gente muito feliz, né? Saber que vocês estão acompanhando isso com a gente, vivendo com a gente mais de pertinho. A gente até posta as coisas no Instagram, tenta relatar o que a gente viveu. Mas eu acho que aqui no podcast a gente consegue se expressar um pouquinho melhor e vocês conseguem entender um pouquinho da essência da viagem. E é isso aí, galera. Valeu mesmo. Se você escutou esse podcast até o final, ótimo! Deixa o comentário, velho. Vocês não comentam as coisas, velho. Escuta o podcast aí, fala pra gente aí o que você gostou mais do podcast aí. A gente sabe que é longo, não é fácil, mas assim, num dia de trânsito, a galera aí de São Paulo, põe aí no carro, escuta. O Daniel já tem a sua lei, né? Vai pra Gold Coast, escuta hoje aí. É quinta-feira, amanhã ainda Daniel. Dia de ouvir o podcast. E, escutou aí até o final, lança um comentário aí, o que foi que você gostou. E tem alguma coisa que vocês querem saber aqui da Coreia, manda aí, fala aí que a gente vai ficar só um mês aqui, mas é até bom, se vocês quiserem saber alguma coisa, fala aí que a gente já tenta
conhecer pra gente poder falar pra vocês. É isso aí. Valeu. Beijo. Beijo.